Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai avançar um pouco mais no nosso conteúdo dentro da mecânica e a gente vai avaliar uma área muito importante da física, que é a estática, beleza? Então o que que a estática estuda, né? Primeiro a gente vai entender o que que essa área avalia e estuda dentro da física. A estática é uma área dentro da mecânica, né? Uma área da física, essa é a área que a gente está estudando ao longo desse primeiro ano, né? E ela estuda as condições de equilíbrio de um ponto material e de um corpo extenso, que a gente já vai entender o que é cada uma dessas duas situações. Onde que a gente vê grandes aplicações, né, da estática? Quando um engenheiro projeta uma ponte, ele precisa pensar em todas as forças que atuam nessa ponte. E essa ponte precisa ficar o quê? Em equilíbrio. Então a gente já, lá da segunda lei de Newton, a gente já lembra, né, que uma das situações que a gente avaliava de equilíbrio é de que as forças que atuavam no corpo, ela tinha que ser nula. E aqui dentro da estática a gente vai usar uma dessas ideias, né? Vai ser um pouco diferente para o caso de um corpo extenso, quando a gente considerar as dimensões, mas, de maneira geral, a gente vai lembrar dessas condições lá da segunda lei da mecânica, né? A segunda lei de Newton. Então, esses princípios básicos que a gente vai estudar aqui, é claro que de maneira bem simplista, eles são muito aplicáveis à parte da engenharia civil. Então, aqui a gente tem uma figura, por exemplo, de uma ponte, né? Tem um arco. Quando você projeta esse tipo de ponte, você precisa trabalhar com várias forças que ela vai ser submetida, inclusive, por exemplo, né, a força do vento. Então, a ideia da estática é avaliar situações de equilíbrio dos objetos, ou seja, a situação em que esse objeto vai ficar estático, parado, como o nome sugere. Beleza? Então, para começar, né, a avaliar alguns pontos principais dessa área, vamos ver duas definições importantes, né? O que é um ponto material e o que é um corpo extenso. Então, o primeiro ponto importante é definir a distinção entre essas duas ideias. Eu acho que pelo nome, né, pelo subtítulo, já dá para ter uma noção do que a gente vai considerar em cada caso. Mas vamos partir da análise de duas figuras, né? Na primeira figura, você tem aqui, né, uma foto tirada de bem distante, né, de uma rodovia, uma BR ou algo do tipo, e você, claro, tem vários carros andando ali, né? Na segunda foto, você tem um carro estacionado aqui numa vaga, né? Aparentemente ele está mal estacionado, né? Está até fora aí da linha. Mas qual que é a diferença entre essas duas situações? Nas duas situações a gente está trabalhando com o carro. E vamos supor que a gente está estudando o movimento desse carro, né? Em qual delas a dimensão do carro vai importar e em qual essa dimensão não vai importar? Acho que fica claro que na primeira situação, né, da rodovia, quando a gente olha assim bem distante, cada carro é como se fosse um pontinho. Então, dentro das dimensões da rodovia, o tamanho do carro pouco importa, né? Então, nesse caso da rodovia aqui, a gente pode desprezar as dimensões do objeto que a gente está estudando. No segundo caso, em que a gente está avaliando ali, por exemplo, o carro estacionando, a gente não pode desprezar as dimensões desse cara. As dimensões dele vão importar para o estudo que a gente vai estar fazendo. Por exemplo, quando você vai parar um carro, você precisa ver o tamanho da vaga, né? Você não vai parar o carro aleatoriamente. Então, nesse caso, a dimensão do seu carro implica em qual vaga você pode ou não parar. Então, a partir dessas ideias, a gente pode definir a ideia do ponto material e um corpo extenso. Ponto material também é chamado de partícula. A gente vai chamar um objeto de partícula, né, ou ponto material, quando a gente pode desprezar as dimensões dele dentro do problema que a gente está estudando. Então, nesse caso da rodovia, a gente está trabalhando com um ponto material, uma partícula. No segundo caso, o que a gente tem é um corpo extenso, que é a situação em que o carro está estacionando ali numa vaga. Porque o tamanho daquele carro vai influenciar no estudo desse movimento. Então, a gente vai chamar de ponto material quando a gente puder desprezar as dimensões de um objeto. Tá bom? Então, é uma partícula. Até o momento, era isso que a gente estava fazendo, desprezando as dimensões dos objetos. Então, se vocês lembrarem lá na parte cinemática, a gente avaliava a velocidade, a aceleração, sem levar em consideração, né, as dimensões dos objetos. Em casos pontuais, a gente fazia essa consideração. E no caso do corpo extenso, é quando a gente vai precisar considerar, né, as dimensões do objeto, porque isso vai impactar na solução do nosso problema. Então, essa é a diferença entre um ponto material e um corpo extenso. Ponto material, a gente não liga para as dimensões do objeto. No corpo extenso, as dimensões desse cara vão importar, tá bom? Outro ponto importante dentro da estática é o centro de gravidade.
O centro de gravidade, de maneira bem simples, né, a gente pode entender como sendo um ponto em que vai concentrar a atuação de todas as forças. Por quê? Quando a gente vai trabalhando com um corpo extenso, ele tem uma dimensão considerável. Pensa num carro. E se você precisasse pegar um carro e representar a força-peso dele? Onde você colocaria a força-peso? Quando a gente estava estudando lá a segunda lei de Newton, né, as leis de Newton em si, a gente tinha lá um diagrama de forças, que a gente colocava, quando a gente representava um bloco, né, todas as forças no centro daquele bloco. Implicitamente, a gente já estava trabalhando com a ideia do centro de gravidade, que naquele caso, como era uma figura geométrica, o centro de gravidade ele fica no centro geométrico da figura. No caso aqui, o baricentro. Então, o que é o centro de gravidade, né? O centro de gravidade vai ser esse ponto de aplicação da nossa força gravitacional resultante, equivalente ao peso do corpo. De forma mais abrangente, a gente vai poder considerar que as forças que atuam no objeto, elas são concentradas ali naquele ponto. Então, quando você está trabalhando com um corpo extenso, onde você vai colocar todas as forças que atuam nele? No centro de gravidade. Para figuras geométricas bem definidas, o centro de gravidade ele vai coincidir com o centro geométrico. Então aqui a gente tem a representação de três figuras geométricas. Aqui, por exemplo, seria o bloquinho que a gente estava trabalhando lá na segunda lei de Newton. Então, implicitamente, a gente já fazia isso, né? Colocava a força ali no centro geométrico. Só que agora a gente tem essa ideia. O centro de gravidade ele tem formas de você calcular esse ponto, que a gente não vai entrar em detalhes, mas existem maneiras e técnicas que são utilizadas para calcular o centro de gravidade de objetos que não são simétricos, né, como essas figuras que a gente tem aqui. Mas nesse caso a gente não vai entrar em mais detalhes. A gente precisa ter a ideia do que é o centro de gravidade e para que serve, dentro da nossa interpretação dos problemas que a gente vai avaliar, beleza? Outro ponto importante é a distinção entre o movimento de translação e de rotação. Dentro da estática, como a gente está considerando, né, a condição de equilíbrio dos objetos, né, como foi o nosso ponto motivador lá na frente, o que acontece aqui é o seguinte: a gente precisa distinguir quando um objeto vai transladar e quando ele pode rotacionar. Por conta dessa distinção entre um objeto que é pontual, né, uma partícula, e um corpo extenso, existe a possibilidade do objeto transladar e existe a possibilidade de, além dele transladar, ele também rotacionar. A gente precisa entender como se dá esses movimentos. É claro que a ideia desses movimentos ela é bem intuitiva, né? Primeiro, é o caso que a gente já está trabalhando, que é o movimento de translação. A gente define a ideia de movimento de translação quando todos os pontos de um objeto, né, de um corpo extenso, eles se deslocam em trajetórias paralelas. Então, é como se você pega um objeto e arrasta ele. Então, esse objeto está transladando da sua posição. Então, nesse caso aqui, por exemplo, ó, você tem uma raquete, né? E aí você está transladando a sua raquete. Ó. Você está pegando os pontos e eles estão em trajetórias paralelas. É claro que a gente não vai fazer essa avaliação tão rigorosa, mas é a nossa definição do que seria a translação. E o que é rotação? Como o nome sugere, ele vai girar ou rotacionar, né, em torno de um ponto. Então, a rotação, o movimento de rotação, ele ocorre quando há um movimento, né, circular em torno de um ponto. Então, aqui, se a gente pega a nossa raquete e gira ela está girando em torno do nosso ponto O, por exemplo. Então, nesse caso, ela tem um movimento de rotação. Então, a diferença entre translação e rotação é essa. Então, lembra que, por exemplo, né, quando a gente viu lá na lei da gravitação, né, a gente viu um pouquinho sobre a translação da Terra, né? Quanto tempo leva para a Terra completar uma volta completa em torno do Sol, né? Esse é o movimento de translação dela, né? Aí a gente fala 365 dias. E a rotação, que é em torno do próprio eixo. A rotação era o quê? 24 horas. Então, esse também é um exemplo da diferença entre o movimento de translação e rotação. E aí vem a primeira situação de equilíbrio. Então, a gente está avaliando partícula e corpo extenso. Então, agora a gente vai avaliar qual é a condição para uma partícula ficar em equilíbrio estático. Então, o equilíbrio de um ponto material depende de apenas uma condição. E essa condição a gente já estudou, que é a ideia de que a soma das forças que atuam naquela partícula tem que dar zero. Se isso acontece, isso vai ser uma condição necessária e suficiente para a gente considerar que aquele objeto está parado e está em equilíbrio estático. Então, a primeira consideração que a gente vai fazer
é a situação de um equilíbrio do ponto material. Então, quando você tem um objeto, é claro, né, um ponto material, a força ela pode estar em várias direções. Lembra que a força ela é uma grandeza vetorial, então a gente precisa respeitar as operações com vetores quando a gente for fazer essa avaliação. Mas se a gente pega um problema que diz assim, um ponto material está sujeito a algumas forças, e ele vai te dar uma figura, por exemplo. E qual é a situação de equilíbrio? A situação de equilíbrio é a seguinte: soma todas as forças e isso tem que dar zero, né? A resultante dessas forças tem que dar zero. Essa é uma condição suficiente e necessária para a gente afirmar que aquele objeto vai estar em equilíbrio estático. Isso para um ponto material, beleza? Então lembra que dentro dessa ideia do equilíbrio de um ponto material, pode surgir algumas operações elementares com vetores. Por exemplo, a decomposição vetorial, que era aquela ideia de decompor um vetor nas suas componentes, que levavam em consideração o cosseno e o seno do ângulo. Então, qualquer dúvida, dê uma revisada na nossa aula sobre vetores, beleza? E aí vem uma definição bastante importante, que é uma grandeza nova, que até então a gente não conhecia. Talvez a gente já tenha escutado falar, mas não tem ideia do que realmente seja isso. É o momento de uma força, é o famoso torque. Né? O que é o momento de uma força? É a grandeza vetorial que vai indicar para a gente uma tendência de uma força provocar uma rotação sobre um corpo. Então, aqui nessa imagem, avaliando essa imagem, você tem uma espécie como aproximadamente uma madeira, né? Está cortada aqui num formato aleatório, e ela tem um centro de rotação, que é esse, como se fosse um prego, né? Ponto O aqui. E aí você aplica uma força perpendicular a essa madeira. Qual é a tendência dessa madeira? Rotacionar em torno desse ponto O. Então, essa tendência dessa força fazer com que o nosso objeto rotacione em torno do ponto O, ela pode ser expressa, né, em termos do momento da força, que é o torque. Como que a gente calcula o momento da força? Depende só de duas grandezas. A força, a intensidade dela, é claro, isso vai influenciar, e a distância de onde você está aplicando essa força até o ponto de rotação. Essa distância entre a linha de atuação da força e o ponto de rotação é chamado de braço da força. Tá bom? Então, esse é um termo que é usado para representar essa distância. Então, como que a gente vai calcular o momento de uma força? Ele pode ser positivo ou negativo, a gente já vai ver o porquê. É simplesmente o produto da força vezes essa distância. Percebe que aqui o ângulo entre a força e a distância é de 90 graus. Sempre que o ângulo entre a força e a distância for de 90 graus, a gente só multiplica a intensidade da força pelo braço da força, que é essa distância d. Quando formar um certo ângulo, a gente precisa encontrar essa distância perpendicular entre a linha de ação da força e a distância até o eixo de rotação. Normalmente vai aparecer um seno aqui, que seria uma expressão mais geral para o nosso torque. Mas, dentro do ensino médio, a gente costuma encontrar, né, simplesmente casos em que essa força e o deslocamento e a distância, né, perpendicular. Então, F é a nossa força, dada em newtons, D é o braço da força, em metro, tudo no padrão SI, e a unidade do torque, né, do momento da força, é o newton-metro. Então, também não tem uma nomenclatura especial, é simplesmente o newton-metro. E aí as observações com respeito ao nosso momento, né? Quais são as observações? Vai ser positivo quando a rotação for no sentido anti-horário. Então você é, fixa o polegar, né, no sentido da rotação e os seus 4 dedos seguem a força. Se a sua mão rotaciona no sentido anti-horário, então esse cara é positivo. Se ela rotaciona no sentido horário, a gente vai dizer que ele é negativo. Isso é uma convenção que a gente usa. Nada impede que você use a convenção contrária, né? Só que qual é o detalhe importante aqui? É que, assim como a força, o torque vai ter sentidos diferentes, então as suas contribuições, um pode contribuir para o outro, né? Ou não. Então é importante que a gente faça essa distinção entre os torques de acordo também com esses sinais. Por isso que é importante essa ideia, beleza? E aí um exemplo para a gente verificar essas ideias. Então, segundo o manual da moto Honda CG 125,
O valor aconselhado do torque para apertar a porca do eixo dianteiro, sem danificá-la, é 60 Nm. Usando uma chave de boca semelhante à da figura, determine a força que produzirá esse torque. Então, a figura aí está representando o esquema que a gente vai fazer, né, para apertar essa porca. Então, aqui você vai aplicar uma força, ó, perpendicular à linha de ação, ó, até a distância onde vai rotacionar. Ó. Então, a linha de ação aqui da força é perpendicular à distância até a porca. Então, o ângulo entre a força e a distância é de 90 graus. A distância de atuação é de 20 centímetros, tem que passar para metro, né? Então, vamos anotar isso aqui. E o torque máximo, é claro, né, que a gente pode fornecer, é de 60 Nm. Então, o módulo desse torque é de 60 Nm. A distância aqui, né, o nosso braço da força, é de 0,2 metros, 20 centímetros, né? E o que a gente quer entender, né, buscar é o máximo de força que a gente pode aplicar sem danificar a nossa porca. Então, pela nossa definição, o momento da força é o produto da força pelo deslocamento, pelo braço da força D, né? Então, 60 é o momento, igual a F vezes 0,2. Então, F vai ser 60 dividido por 0,2. Multiplica por 10, né, para tirar a vírgula. Faz a divisão. A gente obtém 300 newtons. Então, o máximo de força que a gente pode aplicar para essa situação, que vai produzir um torque máximo de 60 Nm, é de 300 newtons de força. Beleza? Então, esse é o momento de uma força. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado vocês. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau.